Boa tarde, pessoal. Para os que não me conhecem, eu sou a professora Maria Rosa, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje, então, nós vamos começar a nossa segunda palestra do ciclo de palestras do Clube Brasileiro de Purinas. Nós temos aqui, então, a Lisiane Raquel Beckenkamp, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e ela vai, então, nos falar sobre a investigação da sinalização purinérgica in vitro e in vivo através de ferramentas de transferência e edição gênica. Para apresentar a Lisiane, eu chamo, então, a professora Márcia. Vamos ver. Olá. Oi, Márcia, eu te chamo, então, para apresentar a Lisiane para nós. Bom, então, em primeiro lugar, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, né, esses colegas que a gente gosta tanto, e que sempre é uma alegria quando a gente se reúne. Também agradeço pela oportunidade, né, do nosso laboratório, então, poder mostrar algumas das coisas que a gente tem feito. E, então, representando o nosso laboratório hoje, a Raquel vai falar, que é uma alegria muito grande, então, para mim, apresentar a Raquel, porque ela é uma jovem cientista multitalentosa, que fez a sua formação em farmácia, como muitos de nós, né? A formação dela foi feita na Universidade Federal, na Universidade Católica de Pelotas, onde ela fez também um estágio de iniciação científica, uma grande coincidência, com um colega nosso, do nosso laboratório aqui de Porto Alegre, né? Que é o Jean-Pierre Ozes, que era bolsista de iniciação científica quando eu no laboratório do professor Sarkisiana, então era pós-graduanda. Então, depois fiquei sabendo, né, que ela tinha feito com esse colega. Depois a Raquel foi para São Paulo, né, onde ela fez, então, o mestrado dela na USP de Ribeirão Preto, onde ela trabalhou, então, em pós-graduação de oncologia clínica e terapia celular. Depois, por motivos pessoais, a Raquel precisou voltar ao Rio Grande do Sul, e aí, em primeiro momento, ela procurou, então, o clube, né, o Lens, para trabalhar, e quando ele viu, então, que ela tinha trabalhado com terapia celular, ela me apresentou a Raquel, então, que acabou, então, sendo a minha orientanda de doutorado, com o professor Guido Lenz, então, como co-orientador. A Raquel, então, aceitou um desafio bastante grande, que era um intuito meu de muito tempo, de conseguir construir um vetor para produzir a NTP-10 solúvel, né, vulgo a pirase, com possibilidade de muitas aplicabilidades, tanto para ensaios in vitro como in vivo. Esse foi um projeto muito desafiador, que requereu muita persistência, né, da Raquel. Foi fundamental para nós, nesse momento, a colaboração com o laboratório do Guido, por causa de toda a parte, né, de trabalhos com NB2, com essas ferramentas de vírus, que proporcionou, então, a realização desse trabalho. Além deste trabalho, ela vai apresentar um outro, então, recentemente aceito, né, na Stem Cells Review and Reports, que também é uma outra ferramenta muito interessante, que o nosso laboratório acabou de produzir, e que esses materiais, então, com certeza, né, estão à disposição do clube para colaborações, vocês vão ver que tem como aplicar para várias pesquisas, então também essa foi um intuito nosso de mostrar esses dados para que o clube soubesse, né, da existência dessas ferramentas. É uma alegria enorme para mim ter tido a Raquel como orientanda e vê-la hoje apresentando seu trabalho, porque a Raquel, né, os outros dados vocês podem encontrar no Lattes dela, são públicos, mas ela agrega qualidades que eu acredito serem extremamente importantes para um cientista. A Raquel, ela escreve muito bem, ela é uma ótima comunicadora, ela é talentosa cientificamente, mas para mim, talvez uma das qualidades mais importantes é que ela é confiável, né, uma pessoa extremamente correta. Isso eu aprendi da minha orientadora Ana Batastini, do nosso orientador Sarkis, e é algo que eu passo também para os meus alunos, e eu tenho muito orgulho de ver isso também na Raquel. Então, é uma alegria enorme apresentar hoje essa jovem cientista para passar a integrar o nosso clube, e assim promover a renovação que é tão necessária, né, para que a gente mantenha essas linhas de pesquisa nessa área que nós todos somos tão apaixonados. Contigo, Raquel.
Bom, obrigada pelas suas lindas palavras. A Márcia sabe que é recíproco. Tudo isso que ela falou, para mim é um prazer enorme. Então, gostaria de, primeiramente, deixa eu colocar a apresentação aqui. Tá ok para todo mundo? Raquel. Oi? Eu só queria dar umas instruções para, antes de você começar, sobre as perguntas, tá? Claro. Eu já falei isso na primeira palestra, mas vamos repetir para aqueles que estão pela primeira vez, né? Que todos desliguem os microfones para não haver interferência no áudio. E aqueles que querem fazer perguntas, a gente pede para se inscrever no chat, que nós usaremos essa ordem de inscrição para depois passar para a Raquel. A pergunta, quem não tiver microfone, também pode fazer pelo chat, que depois eu posso repassar para ela, ok? Boa palestra, obrigada, Raquel. Obrigada, eu. Deixa eu colocar aqui. A palestra está ok, então, para todo mundo? Que a partir de agora eu passo a não ver mais nada. Oi? Tá ok, Raquel. Ok? Tá ok. Uhum. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Lisiane Raquel, como já me apresentaram então, mas podem me chamar apenas de Raquel. Eu sou pós-doutoranda pelo PPG Biociências, ali na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, sob orientação, então, da professora Márcia Vinck, e eu gostaria, então, primeiramente, de agradecer a oportunidade, né, a direção do Clube Brasileiro de Purines de estar dando essa oportunidade de nós mostrarmos um pouco os nossos trabalhos e os artigos que a gente tem recentemente publicado. E eu vou falar, então, um pouco hoje para vocês de algumas ferramentas de transferência e edição gênica que a gente tem utilizado ali no laboratório. Eu vou fazer uma breve introdução, um pouco para contextualizar o porquê que nós escolhemos algumas ferramentas, e daí depois eu vou mostrar, então, brevemente também os resultados que a gente já obteve. Bom, a terapia gênica, ela não é uma ciência nova, né, na comunidade científica, ela já vem de algumas décadas, com seus altos e baixos ao longo desses anos todos. Curiosamente, a primeira transferência de material genético realizada com sucesso em pacientes foi a terapia em uma criança com imunodeficiência grave associada à adenosina deaminase, né, foi mais ou menos nos anos 90, e desde então a gente teve os altos e baixos, como eu falei, né, em torno dos anos de 2000, a gente observou que onde surgiu os primeiros efeitos colaterais da utilização, principalmente da terapia baseada em vetores virais, onde mostrou, então, para a comunidade científica, para os pesquisadores, que muito precisava ser trabalhado ainda em cima dessas ferramentas, né, que a questão de transferência ou edição gênica não era tão simples quanto se parecia, mas a partir daí a gente teve muitos pesquisadores trabalhando arduamente em cima, mostrando, então, que ela poderia ser uma ferramenta muito útil, de fato, para o tratamento não apenas de doenças, mas também, por exemplo, para a indústria farmacêutica, e mais ou menos pelos anos de 2011, é onde tem o avanço com a terapia gênica ex vivo, né, com a terapia das células CAR, e agora, mais recentemente, o boom, então, da terapia utilizando o CRISPR-Cas9, por exemplo. Então, mostrando que ela está presente, que ela está aí, e ela tem muito a agregar em vários estudos de diferentes áreas, não só na área da cancerologia, né. Apesar disso, num trabalho publicado agora recentemente esse ano, mostra que de todos os produtos gênicos disponíveis no mercado, grande parte deles ainda estão em estudos, né, de testes biológicos ou ensaios pré-clínicos, né. E apesar de quase 30 anos do primeiro sucesso de terapia gênica em pacientes, o que a gente vê é que apenas 16 deles estão, de fato, licenciados e disponíveis no mercado. O mais curioso é que desses 16, apenas 13 deles são baseados em sistemas virais, e eu não mencionei anteriormente, mas um dos grandes problemas desses sistemas é a questão, né, da genotoxicidade, do risco de imunogenicidade, e o que a gente vê é que desses produtos que estão licenciados, de fato, 13 deles ainda são baseados nessa metodologia. O que tende a mudar
é o que os dados científicos mostram, né, que embora ainda exista uma grande parcela de vetores utilizados à base de vírus, como adenovírus e lentivírus, a tecnologia não viral ou outras metodologias têm crescido enormemente nos últimos anos, né, tentando justamente superar essa questão genotóxica e imunogênica de sistemas virais. Então, quando a gente pensa em ferramentas, né, na utilização da terapia gênica, a gente tem que ter em mente qual é o sistema que a gente vai utilizar para fazer a entrega, seja de um RNA ou de um DNA, né, para correção. Porque a terapia gênica, ela, a grosso modo, ela seria a substituição gênica. Hoje a gente sabe que não é só isso, porque pode ser feitas milhares de coisas a partir das modificações gênicas, mas escolher qual vetor que a gente vai utilizar é um dos passos primordiais, né? Então, a gente pode ter tantos vetores virais, que são, como eu falei, os mais comuns, e também os vetores não virais, que podem englobar tanto a nanotecnologia, polímeros, lipossomos, entre outros. Eu vou dar um destaque um pouco maior, e também, antes de falar do destaque que a gente vai dar no nosso trabalho, a gente tem que ter em mente o que a gente procura, né, com essa transferência gênica. Se são métodos integrativos, ou seja, se eu quero que essa sequência, ela se integre dentro do genoma e que passe a ser, então, produzida de forma estável e constante pela célula, né, que ela possa, então, repassar isso para as células filhas e que a gente tenha uma duração dessa ação, ou se a gente vai utilizar métodos não integrativos, né, que aí seriam mais uma questão epissomal, ou seja, a sequência, ela é entregue para a célula, mas ela não vai ser eterna, né, à medida que a célula for se dividindo, ou que for passando o tempo, essa sequência, ela vai sendo diluída ao longo, até que não tenha mais efeito. Eu vou dar um foco especial, então, nas terapias gênicas não virais integrativas, que é o que nós estamos utilizando, então, no nosso laboratório, no laboratório da professora Márcia, que são os transposons. Os transposons, eles são elementos genéticos baseados em DNA, com a habilidade de mover-se dentro do genoma através de mecanismos corta e cola, né? Então, os transposons, eles existem naturalmente em vários organismos, né? Eles não são algo criado de fato, só que eles são um sistema único, né? Onde eles têm, então, o transposon ligado junto com a sua enzima, que é uma transposase, que é a responsável, então, por fazer esse sistema de corta e cola e fazer com que a sequência seja manipulada dentro do genoma. Os pesquisadores viram, então, nos transposons uma grande oportunidade para a terapia gênica, né, principalmente por ser um sistema não viral. E, então, o que eles fizeram foi, a partir de alguns transposons extraídos, que eu vou falar mais adiante, eles fizeram um sistema binário a partir disso, separando o transposon da transposase, e assim a gente poderia colocar a sequência de interesse que teria interesse entre as repetições terminais invertidas, que são reconhecidas, então, pela transposase. Basicamente, existem dois tipos de transposons que são mais utilizados na pesquisa científica, que é o Sleeping Beauty e o piggyback. Uma curiosidade é que o Sleeping Beauty ele tem esse nome porque ele foi extraído do peixe salmonide e ele era um transposon inativo, né? Então, que os pesquisadores tiveram que manipular geneticamente para ativar, e de fato hoje já existem inúmeras variantes que aumentam o potencial de transposição desse transposon Sleeping Beauty, e também o piggyback, que ele foi extraído a partir da traça de repolho, e que é o que a gente tem utilizado no nosso laboratório. Mas quais que são, de fato, então, as vantagens, né, de se utilizar os transposons, principalmente em relação aos sistemas virais que ainda são, de certa forma, os mais utilizados na pesquisa, né? Acho que a primeira grande vantagem dos transposons que a gente tem que citar é a capacidade de carga que esse transposon ele é capaz de carregar. Enquanto os sistemas virais, eles normalmente conseguem colocar plasmídios de até, no máximo, 8 kilobases, os transposons, eles têm capacidade de carregar cargas bem maiores, né? O Sleeping Beauty, por exemplo, ele pode utilizar, a gente pode integrar a partir desse sistema plasmídios de mais ou menos 15 kilobases, enquanto tem estudos que demonstram que o piggyback já foi capaz de integrar
sequências de mais ou menos 100 kilobases, o que é 10 vezes mais do que os sistemas virais, né? E isso é extremamente importante, porque quando a gente vai desenhar esses plasmídios e tem interesse de colocar certas coisas para dentro da célula, a gente tem que ter em mente que quanto maior é essa questão do plasmídio, menor normalmente é a eficiência de transfecção ou transdução celular. Outra coisa importante, né, que é uma vantagem em relação dos transposons em relação aos sistemas virais, é a questão da atividade de promotor de enhancer dele, né, e aqui eu ressalto que, como o sistema de transposon, ele também é um sistema de integração, né, integrativo, ele também tem o seu risco de mutagênese semelhante aos sistemas virais, né. Então, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que eles não são sítios específicos, em sua grande maioria, então eles podem se integrar em qualquer lugar do genoma e muitas vezes podem sim ativar proto-oncogenes, por exemplo, ou silenciar genes supressores de tumores, né, que podem levar ao desenvolvimento tumoral. Mas o que os pesquisadores têm demonstrado é que os transposons apresentam esse risco de uma maneira bem menor, né, ínfima, em relação aos sistemas virais, então mostrando que é uma das vantagens deles em relação a esses outros. E por fim, uma outra grande vantagem também é a menor resposta imune que esses transposons geram em relação ao organismo onde ele é inserido. O DNA viral, ele pode ser facilmente reconhecido, né, o que acaba normalmente levando ao início de uma imunidade adaptativa. Então, essa é uma das outras grandes vantagens que os pesquisadores têm demonstrado, e por isso que, inclusive, o sistema de transposão ele tem sido muito utilizado para geração de células CAR, né? Hoje, se a gente procurar na literatura, a gente vai ver que tem muitas tecnologias sendo baseadas em cima do transposon, do Sleeping Beauty ou do piggyback, para a geração, então, das células CAR, dos receptores quiméricos. Eu gosto muito dessa figura aqui, porque eu acho que ela representa bem, né, a grande vantagem, enfim, do sistema transposon em cima, principalmente dos sistemas virais. E quando a gente pensa em terapia gênica, a gente tem que ter muito em mente 3 coisas, né? Esse sistema que vai ser utilizado, ele tem que ser eficaz, ele tem que ter uma viabilidade econômica e ele também tem que ser seguro. Então, a primeira, né, que é a questão da eficácia, os transposons, eles são, de fato, muito mais rápidos e fáceis de manipular que os sistemas virais. Quando a gente pensa no sistema viral, a gente tem que pensar que a gente tem que ter os construtos, então, para empacotar, né, esse vírus dentro de uma célula empacotadora. Então, primeiramente, a gente vai ter essa etapa de construir o vírus contendo a nossa sequência, normalmente é uma célula REC que se utiliza. Esse vírus vai ser secretado, ele vai ter que ser concentrado, vai ter que ser titulado para se definir, né, a quantidade de partículas virais para uma possível transdução depois na célula-alvo, o que gera, então, muito mais tempo e demanda de trabalho. Por sua vez, os transposons, como eu falei anteriormente, eles são sistemas binários, então a gente tem um plasmídio contendo a nossa sequência de interesse, que vai ser flanqueada pelas repetições terminais invertidas, e um outro plasmídio contendo, então, a nossa transposase, que ela é responsável, então, de fazer esse corte, e a partir disso, inserir em uma região rica em TTAA as nossas sequências de interesse. Então, a gente consegue fazer isso numa única etapa, por métodos variados, como eletroporação, ou mesmo lipossomas, que é o que a gente tem utilizado para fazer as nossas técnicas, e isso torna, então, muito mais rápido e fácil de manipular em relação aos sistemas virais. Consequentemente, isso gera um menor custo e é muito mais fácil de se escalonar, pensando numa terapia depois para pacientes, né? São menos reagentes, menos passos, mais fácil de se padronizar de acordo com as boas práticas para se tornar isso um produto. E como eu já falei, eles são de fato muito mais seguros, né? Por serem menos imunogênicos também. E quanto ao nível de biossegurança também para a manipulação deles em laboratório, por ser uma manipulação de plasmídios, eles acabam sendo facilmente realizados, por exemplo, em laboratórios de nível de biossegurança 1 ou 2. Bom, então, a gente pode utilizar esses sistemas para várias coisas, né, esse vetor, tanto para fazer uma superexpressão de gene, aumentar um gene
numa determinada célula. A gente pode utilizar também para questões de supressões, e aqui entra um mundo à parte, que vai desde RNAs de interferência, short hairpins, microRNAs, que são utilizados principalmente para fazer um silenciamento, né, transiente gênico desses. E o que tem vindo muito nos últimos anos e tem crescido o interesse é a questão de edição gênica, né. E, diferentemente da transferência, a gente vai fazer uma correção dentro do genoma, e aí se destacam principalmente as nucleases, onde a gente encontra, por exemplo, o zinc finger, TALEN e o CRISPR-Cas9. Eu vou focar um pouco mais no CRISPR-Cas9, porque é a ferramenta que agora a gente está inserindo no nosso laboratório. E ele apresenta inúmeras vantagens em relação às outras duas nucleases, né? Ele é muito mais fácil de manipular, ele te dá opções de mais alvos do que as proteínas que são utilizadas nas outras duas nucleases, o que se torna também um método muito mais barato, né? Talvez o maior limitante no CRISPR-Cas9 seja só a sequência, de fato, de selecionar a sequência de RNA guia, mas hoje em dia já existem inúmeras ferramentas online, inclusive, que auxiliam na seleção desse RNA guia, né? Mostrando, inclusive, a eficiência, porque uma das coisas que a gente tem que ter muito em mente quando a gente fala de edição gênica, seja por qualquer uma das ferramentas, é a questão dos off-targets, que também, semelhante à transferência, onde a gente pode ter integração em locais não desejados, os off-targets com as sequências das nucleases também podem provocar ativação de proto-oncogenes ou supressão de genes supressores, por exemplo. Existem inúmeras maneiras de se fazer a transferência do CRISPR-Cas9, né? No laboratório nós temos, então, o plasmídio, contendo o RNA guia para CD73, juntamente com a Cas9. Esses vetores, esse plasmídio, ele veio em colaboração, a Márcia, quando teve o Porimes Internacional, ela teve a oportunidade de conversar com o Bertrand, e depois ela e o Guido, quando estavam no Canadá, foram conhecer, então, o Instituto lá de Montreal. E, em colaboração, então, eles nos cederam, né, esses plasmídios, tanto para humano quanto para camundongo, né, que estão, então, disponíveis lá no laboratório. De maneira geral, a ação desse sistema é que o RNA guia, ele vai se ligar, então, em sítio específico, guiado pelo RNA, nesse caso, vão ocorrer quebras duplas, e aí, a partir disso, ele pode, através do reparo, né, dessas quebras, fazer uma junção não homóloga das extremidades, o que normalmente leva a um silenciamento do gene que a gente quer, que é o caso do que a gente está fazendo com a CD73, ou através, se tiver um template de DNA, fazer uma correção gênica, né? Então, nós lá no laboratório vamos utilizar, a partir de agora, o sistema de plasmídio CRISPR-Cas9 com RNA guia para CD73. Bom, explicado então um pouco das ferramentas, né? Então, no laboratório nós estamos utilizando o transposon, piggyback, e o CRISPR-Cas9 com RNA guia para CD73, tanto humana quanto de camundongo. E como que, né, iniciou, na verdade, esse interesse? A Márcia já acabou falando um pouco antes, né, que era uma grande vontade dela sempre de estabelecer uma ferramenta de CD39 solúvel no laboratório. Foi a partir disso, então, que surgiu também o meu doutorado, que é avaliar o papel do ATP extracelular no microambiente tumoral. E a partir disso, então, nós começamos a trabalhar de ver qual é que era a melhor maneira de se conseguir essa ferramenta. Nós utilizamos a CD39 solúvel, que já foi publicada há anos atrás, em 1998, por Gaile. Então, onde ele utilizou, ele pegou uma a sequência da NTPDase e retirou os domínios transmembranas, tornando ela, então, uma enzima solúvel, juntamente com uma pré-interleucina, para que ela pudesse ser secretada. Embora essa enzima ela tenha uma menor atividade de hidrólise comparada à enzima de membrana, ela tem ainda uma boa atividade, ela foi, de fato, muito utilizada por outros trabalhos posteriormente, e alguns ainda tentaram, né, de alguma forma, melhorar o sistema de entrega dessa enzima para os seus sistemas, né. Então, seja por lipossoma, o que acabou vendo que eles tinham, de fato, uma curta meia-vida, né, principalmente porque era uma entrega epissomal. Então,
A enzima, ela tinha uma duração de aproximadamente 48 horas, e depois era necessário, então, a reposição dessa enzima, ou através mesmo de métodos adenovirais, onde existia, de fato, o risco de imunogenicidade desses vetores. Então, nós pensamos, né, começamos a pensar, e foi aí que nos surgiu a ideia do transposon, por ser menos imunogênico e por ele ser um método integrativo. Então, essa célula, como nós tínhamos a ideia de um trabalho em vivo, ela secretaria a enzima constantemente nesse animal, né? E mais para o final ali do doutorado, foi em 2018, teve a coincidência de sair ainda esse artigo na PNAS falando sobre alguns contaminantes da apirase, né, e levantando a questão de que alguns estudos que utilizaram a apirase, na verdade, os efeitos não eram necessariamente por conta da degradação, né, da hidrólise do ATP, mas sim por conta de contaminantes de potássio que levavam à despolarização celular. Obviamente que isso hoje, até as empresas devem estar levando em consideração essa questão de contaminação, mas isso nos fez, né, estimular ainda mais a publicação, então, dessa nossa ferramenta. Então, esse foi o primeiro artigo que saiu do meu doutorado, intitulado como Caracterização da CD39 solúvel a partir de um sistema não viral piggyback, como uma ferramenta para controle de nucleotídeos. E aqui eu faço um parênteses já para agradecer enormemente, né, a Márcia e o Guido. Eles são dois pesquisadores e mentores excepcionais. Tenho um prazer e um orgulho enorme de trabalhar e fazer pesquisa junto com eles, e sempre estimulando, né, e incentivando os jovens pesquisadores. Então, a gente fez uma boa parte do início desse trabalho no laboratório do professor Guido, justamente até por conta dos níveis de biossegurança do laboratório dele. Bom, então, o que a gente fez, né? A gente inicialmente desenhou, então, e nós escolhemos que nós iríamos trabalhar com o transposon piggyback, pelas vantagens já citadas. Então, nós escolhemos a CD39 solúvel, que foi também utilizada por Gaile, onde foi retirado, então, os domínios transmembranas, e nós adicionamos uma pré-interleucina 2, que é inativa, para que essa enzima pudesse ser, então, secretada pela célula. Como nós tínhamos o interesse de trabalhar com o modelo em vivo, nós também inserimos uma sequência fluorescente de RFP, e como controle, nós aproveitamos e construímos também uma enzima solúvel que tem uma mutação no glutamato, na posição 174, por uma alanina, onde ela retira completamente a atividade da enzima. Como a gente pode ver, esses vetores, eles são extremamente grandes, né, com 10 quilobases. Então, um dos motivos que nos fez escolher o transposon piggyback foi por conta disso, que a gente já sabia das limitações que a gente teria utilizando métodos virais, nesse caso. Quando esses vetores chegaram, nós também fizemos uma subclonagem para retirar essa sequência da CD39 solúvel e criar o nosso vetor vazio, que seria também um controle. E aí nós procedemos, então, com o processo de transdução dessas células. Nós utilizamos células C6 de rato, nesse caso, por causa do nosso modelo que a gente queria trabalhar com glioblastoma. Para nossa surpresa, né, e confirmando realmente o que já havia sido publicado, essa ferramenta foi extremamente eficiente, né. Após a gente fazer o primeiro ciclo de transdução, nós já tínhamos cerca de 60% a 70% das células transduzidas sem seleção. De qualquer forma, nós selecionamos ela ainda por neomicina e fizemos sorter celular para IRFP, para garantir, então, uma população 100% selecionada. Confirmamos isso por expressão gênica, também coletamos a proteína do sobrenadante, onde a gente conseguiu, então, detectar, através do Western blot, mostrando, né, que essa enzima estava sendo secretada, e ela tinha uma estrutura, né, então, correta, onde foi ligada com o anticorpo para MTPDase 1. Nós também depois avaliamos, então, a partir dessa enzima secretada para o sobrenadante, a atividade enzimática dela, principalmente para ATP e ADP, demonstrando que, de fato, ela tinha uma boa atividade para esses dois nucleotídeos. E, para nossa surpresa, quando a gente foi avaliar o perfil metabólico por HPLC, o que a gente observou
foi que essa enzima, ela era capaz de degradar completamente 100 micromolar de ATP em menos de 1 minuto. De fato, quando nós comparamos a atividade da nossa enzima com uma pirase comercial, embora, obviamente, ela não tenha uma atividade tão grande quanto a pirase, a gente vê que ela tem realmente uma atividade muito forte, degradando cerca de 1000 nanomóis de fosfato de PI por minuto por miligrama de proteína, né, o que se equivale próximo do que é observado em astrócitos de rato. Então, não, surpreendentemente, né, mas era de se esperar, então, que, de fato, em menos de 1 minuto, nós tivéssemos completa degradação desse nucleotídeo, mostrando que essa enzima realmente era uma enzima potente. Como nós estávamos trabalhando com um novo sistema, né, e para garantir que essa transdução celular não estava causando nenhuma alteração nas células, nós confirmamos todos os perfis de migração celular, de proliferação e adesão, para que essa célula, então, realmente estivesse ok. Nós vimos que não há diferença. Nós também não observamos diferença em outras enzimas do sistema purinérgico, que nós avaliamos tanto por expressão gênica como a nível proteico, e também não observamos, né, diferença na atividade das enzimas de membrana, né. A gente sabe que a célula C6, ela tem uma baixa atividade de hidrólise para ATP e para ADP, e uma alta atividade de hidrólise para MP. Então, que esse perfil continuou se mantendo nessas enzimas. Bom, então esse foi o trabalho. Eu não coloquei todas as figuras, mas tem algumas outras para quem tiver interesse no trabalho, que foi publicado na Biochemical Journal no início do ano passado. E o grande intuito, né, o interesse dessa ferramenta é, de fato, para a gente avaliar ela no desenvolvimento do glioblastoma. Esse trabalho, ele ainda está em andamento, a gente ainda não conseguiu terminar. Como dizem, no doutorado não acaba quando termina, né, não termina quando acaba. Então, a gente ainda está fazendo alguns experimentos e encerrando. Eu espero que muito brevemente a gente possa trazer também esse trabalho para mostrar para vocês. Mas o que eu consigo adiantar para vocês é que a gente já testou essas células transduzidas em vivo e que ela continua, então, mantendo o potencial de formação de tumor após, então, essa superexpressão da enzima solúvel. Ela foi, de certa forma, segura, porque ela não causou alteração em nenhum órgão desse animal, analisado tanto por patologia como por enzimas bioquímicas. A gente também não viu alteração no peso e nem no comportamento. Embora eu não trouxe aqui, eu já posso de antemão adiantar que a gente conseguiu detectar a atividade dessa enzima no líquor coletado desses animais também, então mostrando que provavelmente essa enzima também ela não é degradada, por exemplo, pelo sistema imune desse animal quando ela é secretada. Então, eu espero que muito futuramente a gente possa trazer, então, os resultados concluídos da avaliação dessa CD39 solúvel em vivo. Bom, durante o doutorado, eu também tive o grande prazer, né, e eu agradeço enormemente a Márcia por ter me dado essa oportunidade de coorientar 2 alunos de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Um deles foi o Rafael, que ele trabalhou com a expressão da NTPase 5 em glioblastoma, tanto em sílico quanto nos modelos animais que nós tínhamos de glioma. E aí, após ele terminar, então, a graduação, ele foi fazer mestrado com o professor Guido, e aí nós começamos, então, a colaborar, onde ele fez a superexpressão da enzima NTPase 5 em diferentes linhagens humanas de glioblastoma. Eu trouxe esse trabalho mais para mostrar, então, a versatilidade da ferramenta, do piggyback, onde, então, nesse caso, nós retiramos a sequência da CD39 solúvel e inserimos a sequência da NTPase 5, nós fizemos uma subclonagem no laboratório, e ele já transduziu e fez caracterizações iniciais nessas células, então a gente consegue ver aqui o IRFP 713, a superexpressão da proteína aumentando, então, de fato, a expressão da NTPase 5 nas 3 linhagens, e também como a NTPase 5 também é uma enzima solúvel, a partir do sobrenadante, ele conseguiu ver um aumento da atividade UDP-ásica no sobrenadante dessas células, né? Então, confirmando que ele conseguiu eficientemente transduzir as células, teve, de fato, uma superexpressão e um aumento da atividade da enzima.
Como eu falei, então, eu trouxe mais para mostrar a versatilidade. A gente tem plasmídeos de diferentes enzimas no laboratório, então, que podem ser colocados para dentro desse vetor, e como a Márcia falou, eles estão disponíveis, né, para quem tiver interesse de trabalhar. Bom, uma segunda etapa, então, do trabalho, agora eu vou falar um pouco mais da parte de edição gênica, do que a gente tem feito ali no laboratório. E a Márcia, ela tem um trabalho muito lindo, já de anos, com a parte de terapia celular, né, utilizando principalmente as células mesenquimais e regeneração tecidual, principalmente com o modelo de queimaduras, né, o modelo de rato em queimaduras. Eu tenho um histórico bem grande de trabalhos publicados nessa área, utilizando também não só as células mesenquimais, mas também biomateriais que podem ser utilizados juntos para facilitar, né, o enxerto dessas células também nesses modelos. E agora o que a Márcia tem buscado lá no laboratório é também tentar entender um pouco o mecanismo de como isso também ocorre, né, esse processo das mesenquimais na regeneração tecidual. Então, a gente tem muita pergunta, né, de qual a influência da sinalização purinérgica nas propriedades terapêuticas das mesenquimais, e o porquê de se estudar a sinalização purinérgica é que, embora talvez quem não trabalhe com mesenquimal não saiba, a CD73, ela é dos principais marcadores, né, para caracterização das mesenquimais. E até muito pouco tempo atrás, não se associava, de fato, a função enzimática dessa enzima com a funcionalidade, com o papel, por exemplo, imunossupressor dessas células. Isso tem se tornado mais recente agora, nos últimos anos, onde, de fato, já tem se associado daí que a CD73, ela é responsável pela atividade anti-inflamatória e imunossupressora das mesenquimais. E o que a gente pretende agora no laboratório, através dessas ferramentas de edição gênica, é demonstrar esse papel, né, essa via da adenosina, CD73 adenosina, no papel regenerativo, né, principalmente em modelos de queimadura nesses trabalhos. Como eu falei, durante o doutorado eu tive o prazer de orientar, então, também a Jane, e uma das ferramentas que nós estávamos, na época, padronizando, por uma questão até de viabilidade econômica, era a utilização de mesenquimais imortalizadas, né, para tentar se evitar a questão de ter que extrair uma mesenquimal primária a cada trabalho que fosse sendo feito, ter que fazer novas caracterizações, o que demanda tempo e custo, né. Então, nós estávamos padronizando a imortalização de mesenquimais no laboratório, e a Jane teve, então, como trabalho caracterizar essas mesenquimais primárias imortalizadas quanto ao sistema imune. Ela, infelizmente, acabou não continuando na pesquisa, né, então a gente terminou com um grupo de colaboradores bem árduos e que ajudaram muito. Terminamos esse trabalho agora no último ano, e semana passada a gente teve a grata felicidade de ter o trabalho aceito, então, na Stem Cells Reviews and Reports. Então, em breve ele vai estar online também, para vocês poderem analisar. Então, resumidamente, o que a gente fez nesse trabalho foi, nós imortalizamos as mesenquimais, né, então aqui está a demonstração disso, onde nós inserimos a sequência da TERT, que é a transcriptase reversa da telomerase, que faz com que, então, essas células, elas se tornem indefinidamente proliferativas, né, então elas ficam imortalizadas. E o que chamou a atenção no TCC da Jane, que foi por isso que nós continuamos insistindo neste trabalho, é que essas células imortalizadas, ela tinha um perfil de metabolismo de nucleotídeos bem diferente das mesenquimais primárias. O que a gente observou foi que as mesenquimais imortalizadas, elas hidrolisavam muito mais a ATP e ADP do que as culturas primárias, e tinham uma redução na hidrólise do AMP. Quando nós avaliamos isso a nível de expressão gênica e proteica, isso se confirmou, então as células, de fato, exibiam um aumento na expressão de CD39, contudo, o que nos chamou a atenção foi que, embora todas as células eram positivas para a CD73, falando em porcentagem de células positivas, quando nós olhávamos o MFI, a intensidade de fluorescência média dessas células,
a gente tinha uma redução significativamente, o que condizia, então, com essa menor atividade de hidrólise do AMP. Contudo, quando a gente foi olhar o metabolismo por HPLC dessas células, o que nos chamou a atenção foi que a gente não tinha um acúmulo de AMP nessas células, e nenhum acúmulo de adenosina. Então, nós nos perguntamos, né, o que poderia estar acontecendo com essa adenosina, e dois caminhos que elas poderiam estar tomando era ou ser recaptada pela célula novamente, né, ou ela teria um aumento da hidrólise pela adenosina deaminase. Então, nós fomos investigar isso, para ver o que estava acontecendo, e foi através do uso de dipiridamol, que é um bloqueador de transportadores de nucleosídeo na célula. O que a gente observou foi exatamente que, quando nós tratávamos as mesenquimais imortalizadas, nós conseguíamos levar um acúmulo desse nucleosídeo da adenosina no sobrenadante, o que não era observado nas células não tratadas, né. Além disso, a gente também observou a nível de expressão gênica uma diminuição da expressão da ADA e também do seu ligante de PP4, e também uma redução na atividade de hidrólise da adenosina deaminase. Bom, então, o que a gente viu, por fim, né, que as mesenquimais imortalizadas, elas tinham pareciam ter, de fato, uma menor concentração de adenosina no seu sobrenadante. E, na época, nós deduzimos imediatamente que, bom, se tem menos adenosina, provavelmente o papel imunossupressor dessa célula também deve ter diminuído. E aí nós fizemos, então, um co-cultivo com linfócitos, e foi o que nós observamos, que mesenquimais primárias, elas ainda tinham uma capacidade de diminuir a proliferação, né, devido ao seu papel imunossupressor dos linfócitos, o que era reduzido nas mesenquimais imortalizadas, onde os linfócitos conseguiam, então, proliferar, dando essa diferença, então, significativa entre as mesenquimais primárias. Então, mesmo que indiretamente, e não era esse o nosso intuito, quando nós imortalizamos as mesenquimais, a gente viu que, de fato, a adenosina, a via da adenosina e do CD73, parece ter, de fato, uma importância muito grande para o papel imunossupressor dessas células. E isso foi um gatilho a mais para a gente continuar insistindo em querer estudar essa via, né, principalmente na parte de regeneração tecidual. E em 2018, iníciozinho de 2019, a gente teve a grata felicidade, juntamente com a Liliana, que é uma das principais alunas da Márcia, que trabalha com essa parte de regeneração tecidual, e ela tem um trabalho muito bonito com membrana amniótica, em colaboração, inclusive, com a Santa Casa. Então, nós escrevemos esse projeto, onde foi intitulado Investigação do papel da CD73 expressa pelas células mesenquimais na regeneração tecidual através de modelo de pele in vitro e in vivo, e ele foi aprovado, então, pela Fundação de Amparo à Pesquisa, e a nossa ideia éramos de começar a parte de silenciamento, né, por edição gênica dessas células esse ano, mas com a pandemia isso provavelmente vai ser adiado alguns meses. A Lili, ela está no Canadá agora, porque esse trabalho, ele é um projeto, na verdade, esse programa, ele é um programa de internacionalização, então ele tem uma colaboração internacional, nesse caso, da professora Veronique, em Quebec, que ela trabalha com modelos de pele in vitro. Então, a Lili, ela está agora no momento lá para aprender justamente esses modelos e futuramente, quem sabe, poder aplicar isso lá no laboratório da professora Márcia. E assim a gente tem, então, mais uma ferramenta para poder estudar as inúmeras ferramentas que a gente tem. Apesar de a gente não ter conseguido começar ainda a fazer a edição gênica dessas mesenquimais para a CD73, a gente tem um outro trabalho de colaboração com a aluna Laura Posebon. Ela é orientada de mestrado da professora Márcia e co-orientada pela doutora Ana Santin. E a Ana teve a oportunidade de mostrar para vocês o trabalho dela envolvendo a CD73 no carcinoma de tireoide papilar ano passado, no Purinas, que é um belo trabalho também mostrando a influência dessa enzima, principalmente no papel metastático desse tumor. E agora, então, elas estão trabalhando com a edição gênica dessa enzima para tentar investigar um pouco mais, tanto in vitro quanto in vivo, né, os mecanismos de ação da tumorigênese desse tumor.
Então, nós já começamos a fazer a edição dessas células, como eu falei, o professor Stag e o Bertrand nos cederam os RNAs guias para a CD73, então nós tínhamos 2 sequências que nós utilizamos. O que a gente pode ver a partir da transformação, da transdução celular por lipossoma, é que a eficiência de silenciamento, de fato, ela é bem baixa, né, em torno de 5% para um RNA guia e 2% para o outro, mas nós conseguimos recuperar essas células, mantivemos ela em cultura, e eu trouxe os dados aqui de um dos RNA guias apenas, mas por seleção negativa, né, então, depois de fazer o silenciamento, nós fizemos um sorter e recolhemos as células negativas, e elas se mantiveram negativas para a CD73 durante um período de cultura, né. E aqui estão as células recolhidas que são positivas e as células não transformadas. A Laura também confirmou, por expressão gênica, que houve realmente uma redução significativa da expressão da enzima do gene CD73 nessas células, e também uma redução significativa da atividade enzimática, né, da atividade de hidrólise do AMP nas células silenciadas. Elas agora estão na etapa, então, de fazer a seleção dos clones dessas transduções, uma vez que é importante a gente comparar diferentes clones celulares, né, até por conta da questão do off-target, que eu mencionei anteriormente, e tem toda a parte também de sequenciamento ainda que precisa ser feito, mas provavelmente vai ser um trabalho muito bonito e que vai trazer muitos frutos, provavelmente, para o laboratório. Bom, então, o que a gente tem de ferramentas que a gente está utilizando, então, no laboratório no momento são isso. Eu gostaria de agradecer enormemente a toda a nossa equipe do Laboratório de Biologia Celular. A gente, graças a Deus, tem uma equipe muito boa e que todo mundo se ajuda e trabalha, e por isso que rende tantos frutos, né, os trabalhos realizados lá no laboratório da professora Márcia. Obviamente, agradecer equipes de fomento, as agências de fomento, que sem o apoio financeiro não tem como realizar os trabalhos, a URGS, em nome do professor Guido Lenz, por ter cedido o seu espaço e por todas as possibilidades que nos deram lá dentro, ao PPG Biociências e à UXPA também. Aqui é o meu e-mail para qualquer coisa, e eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Raquel, pela sua apresentação, excelente, aprendi bastante sobre essas enzimas, que eu sempre me confundo com elas. E eu agora abro para a Ana Batastini, que ela quer fazer uma pergunta para você. Pode. Antes de fazer a pergunta, ou na verdade é mais um comentário, queria te parabenizar, né, obviamente, porque o teu trabalho é brilhante, maravilhoso, a apresentação foi ótima. Muito obrigada. E o comentário é um comentário, assim, quase afetivo, né, no sentido de que, e uma observação, no sentido de que esse sonho, como tu comentou, da Márcia, de obter uma enzima solúvel, né, uma célula que produzisse a enzima solúvel, ele é um sonho muito antigo, que eu compartilhei durante muito tempo, junto com a Márcia, quando ela era minha aluna, enfim, a gente trabalhava junto, e só para vocês terem uma ideia, assim, eu fui fazendo uns cálculos aqui, já faz 20 anos. Eu fiz mais ou menos esses cálculos também, esses tempos, quando eu comecei a olhar os primeiros trabalhos publicados no grupo. Isso já faz 20 anos, né? Então, nesses 20 anos, todas as dificuldades, todos os percalços que eu acompanhei da vida da Márcia acadêmica, né? Portanto, início da sua vida acadêmica propriamente dita, assim como ela acompanhava, né, o lado da minha vivência na universidade também, todas as dificuldades que a gente tem, então mostrando assim, né, que na verdade é isso, né, ciência não tem express, né, em alguns momentos, como a gente está vivendo agora, é necessário, mas enfim, são muitos anos, e não é tanto assim, porque a gente costuma também pensar, porque aqui no Brasil a gente não tem aquela dificuldade. Não, eu acho que no caso das enzimas, da sinalização purinérica,
purinérgica, a CD39, CD73, as outras MTPDases, as fosfodiesterases, toda essa galera, esse tempo foi necessário porque não se sabia nada dessas enzimas quando se começou a trabalhar. Nada. Em 1996, para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que foi sequenciada a tal apirase, né? Que se imaginava, várias vezes já contei a história, né? Que se imaginava que eram duas, depois né? Então, mas é um lavar a alma, assim, ver, né? A gente ver realizado um sonho de 20, 25 anos atrás, na forma de técnicas, experimentos que também foram surgindo, né? Não pense que fazer um RT-PCR se fazia há 20 anos atrás, como se faz hoje, né? Rotineiramente, né? A Márcia e vários que estão aqui me ouvindo sabem disso, né? Então, tudo faz parte, né, desse caminhar. E acho, assim, bonito a gente enxergar, né, por exemplo, eu enxergo em ti, na tua fala, na tua dedicação, um monte da Márcia, e lá no fundo também, então... Diz que a gente se torna meio parecido, né, com as nossas mães científicas. Então, a gente enxerga um pouquinho do nosso gene ali, né, que foi adiante, que funcionou. Muito, muito gratificante, muito bom mesmo ver tudo isso. Em relação a resultados, essas coisas, assim, não tem muita coisa para te perguntar, a gente pode conversar separado depois, né? Eu só queria observar uma coisa que eu achei interessante, que quando vocês mediram ali a atividade da CD39 solúvel, né, então, produzida, né, essa atividade é muito parecida com a atividade da hidrólise do ATP e do ADP no soro de ratos e humanos também. Numericamente, por mililitro, né, na tua figura que ela está no mol de PI por minuto. Ela está por ml, isso. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu tirei a minha apresentação, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar. É muito, muito próximo, assim. Então, isso eu acho interessante, porque a gente tem trabalhado também com soro de rato, de humanos e tal, em alguns trabalhos. A gente imagina que é uma atividade baixa, ela não é uma atividade estupidamente alta, né? Mas então, assim, eu acho que isso também confirma, não é que confirme, mas vai estar de acordo, né, com a atividade, eventualmente, fisiologicamente falando, das enzimas solúveis que estão circulando no nosso sangue, né? É muito parecido com essa faixa ali, você pode olhar, né? É em torno de 5, 6, 4 nanomol de PI, né? Ao contrário de outras células que a gente vê atividade na faixa dos 50, do 100, do 200, né? Dependendo da célula. Então, isso é interessante, essa enzima solúvel é muito parecida com a enzima solúvel natural, vamos dizer assim, fisiológica que circula. E a gente se surpreendeu bastante também quando nós começamos a ter os resultados, porque realmente ela tem uma atividade bem alta, né? A gente nem esperava que ela fosse ter uma atividade tão alta assim, né? Porque o que a gente observa nos outros trabalhos que utilizaram a CD39 solúvel também era justamente essa questão dela ter uma atividade relativamente baixa e da necessidade de estar toda hora, então, se reaplicando, vamos dizer assim, né, por experimento que fosse necessário. Sim. Tá, deixa eu ver outra coisa que eu ia comentar. Tá, ali no caso, nessa mesma figura, vocês não chegaram a incubar o ADP, é isso? Não, ADP, né? Sim. O ADP é o cinza mais escurinho. Não fala do HPLC? No HPLC. Não, no HPLC não. A gente fez com o ATP direto para poder acompanhar. Na verdade, o que acontece é que, como ela tem uma atividade de hidrólise bem alta, ela degradava o ATP completamente, tanto que nem aparece o ADP. Ela já gerava de ATP direto para o AMP. Tá, isso que eu ia te perguntar, que na hora que tu apresentou eu não captei. Sim, isso. Então vai direto para o MP, bem confirmando que é uma CD39 mesmo, né? Isso, ela nem chega a aparecer o nucleotídeo ADP, ela gera direto o AMP. Tá, ok. Bom, tem mais aquele outro experimento que vocês fizeram, que vocês implantaram, então, a C6, que estava superexpressando essa enzima solúvel, ou seja, essa célula estava secretando a enzima continuamente.
Isso, nós implantamos a célula C6, que está secretando a CD39 solúvel, esse é o trabalho, então, envolvendo boa parte, na verdade, do meu doutorado, para a gente ver o que acontece, então, com essa modulação do ATP. Mas o trabalho ainda não está completo. Não quantificaram ainda, né? Porque parece que é um pouco maior, né, ali o... Não, essa aqui eu peguei realmente ilustrativo, assim, não dá para dizer não é representativo do trabalho, não. Não dá para dizer que o glioma é maior. Não, ainda não dá para a gente concluir isso. Uhum. Muito legal. Parabéns mais uma vez e obrigada, Márcia, por ter continuado tudo aquilo que a gente sonhou há 20 anos atrás, com muito esforço. Parabéns e obrigada. Eu que agradeço. É um prazer poder dar continuidade ao trabalho de vocês, primeiramente, né? E é uma honra poder dizer que eu estou, então, agora junto, trabalhando nessa história de 20 anos do nucleotídeo ATP dentro do glioblastoma. E que vai continuar. Com certeza. Tá bom, obrigada. Obrigada, Ana, pela pergunta. Agora o Henning quer fazer uma pergunta. Então, meus grandes parabéns, né, pelo trabalho, né, e gostaria de fazer uma pergunta sobre esses TERT MSCs, né, porque conheço esse trabalho um pouco, né, como eu era o editor que aprovou o trabalho, né. Então, Exatamente. Sim, mas obviamente, tem todo o mérito, né, que eu quero te dizer uma coisa, né, que nós rejeitamos 80% dos manuscritos, né, que hoje não é fácil de publicar nessa revista, né, porque tem muita submissão e tem muito pouco espaço para publicar a cada 2 meses apenas, né. Então, não é fácil de publicar lá, né? Então, ótimo. Por isso, justamente, até que nós ficamos extremamente felizes, né, quando a gente recebeu a resposta de vocês da revista quanto ao aceite desse trabalho, que realmente nos deixou extremamente felizes. Eu tenho essa pergunta, né, que já fiz para a Márcia, né? Eu entendo que não pode fazer agora ensaios in vitro, né, em vivo, né, porque é toda coisa de Covid, né? E como você espera, né, que seja feito em vivo, e se você faz, basicamente, você vai imortalizar esses MSCs, sim, né? Então, normalmente, eles têm como macrófagos, eles têm os MSCs no estado que é mais pró-inflamatório, que raramente, né? E tem o estado anti-inflamatório, né? Que você, basicamente, pode ser regulado pela concentração de ATP, né? Então, como fica o negócio isso, né? E como fica a expressão de receptores de adenosina? Bom, a primeira pergunta sobre como utilizar agora as células, né, imortalizadas diante do que a gente viu. De fato, depois desses nossos resultados, a gente começou a repensar um pouco a questão de utilizar, de fato, as mesenquimais imortalizadas, embora a gente está com um intuito muito grande que, como o professor Henning falou, isso foi um dos questionamentos da revista, sobre será que isso mantém, né, o papel em vivo também. A gente não sabe, né, se essa questão se mantém também, mas o que nos faz acreditar que talvez isso possa, de fato, estar acontecendo, que possa acontecer em vivo também, é porque em 2014 já tinha saído esse trabalho. Ele não tem nada a ver, na verdade, com a questão de... Acho que vocês estão vendo, né? Do Stem Cell Reports. Ele não envolve diretamente a questão da via CD73 adenosina, né, da via adenosinérgica. Mas esses pesquisadores, eles também observaram que células mesenquimais da medula óssea humana, quando transformadas por diferentes oncogenes, e aí dentro desses oncogenes que eles testaram também está a TERT, eles viram que essas células, elas diminuíam as propriedades anti-inflamatórias e imunossupressivas em vivo também, né, não só era observado isso in vitro,
mas em vivo também. Então, isso muito provavelmente acontece com as células que são transformadas, pelo que a gente está vendo, né? E muito provavelmente isso está relacionado, talvez, com a via adenosinérgica. Então, embora a gente vá testar também se isso está acontecendo em vivo, que é um dos objetivos que a gente tem para terminar esse trabalho, eu não sei se daria para, de fato, utilizar a mesenquimal, por exemplo, imortalizada, se a gente busca um perfil imunossupressor dessa célula, né? Então, ela vai ter que ser muito bem estudada para que ela vai ser utilizada, levando em consideração esse perfil diferente dela, né? Anti-inflamatório e imunossupressor. Uhum. Tenho mais uma pergunta curta, né, que se você vai, né, por exemplo, você transfecta com o CD39, né, e você, como fica, né, o padrão de receptores de adenosina, né, a expressão, né, porque podem ter efeitos pró- ou anti-inflamatórios. Eu acho que vai ter que uma resposta, né, na expressão, né, que poderia ser até, né, que você vai ter uma internalização maior, né, mas provavelmente você tem um efeito compensatório de expressão. Isso o professor está falando já da C6 e da CD39 solúvel, né? Sim. Uhum. A gente realmente, nesse trabalho, a gente se preocupou muito em investigar a expressão das enzimas das células, mas nós não olhamos, de fato, para os receptores. E isso pode ser, de fato, então, um outro trabalho agora, para dar sequência, talvez, para algum outro aluno, de investigar como é que está realmente o perfil de receptores, tanto de ATP e ADP, né, os receptores P2, como os receptores de adenosina, porque realmente a gente não avaliou, a gente não chegou a avaliar ainda. Ótimo. Obrigada pela ideia. De fato, é uma coisa que a gente tem que a gente vai ter que investigar e pesquisar para ver se não teve alterações, né? Sim, né, que é basicamente isso, né, que gostaria de parabenizar você e a Márcia, né, e, obviamente, se vocês gostarem de novo submeter manuscritos, né, é sempre bem não se preocupe, professor, que a gente já tem alguns ali engavetados que a gente já está com ideia de mandar. Isso aí, também na Polynergic Signaling, né, também já, né. Não, assim, com certeza a gente vai querer mandar. Tá bem, obrigada pelas sugestões. Reni, obrigada pela participação, pela pergunta. Não tem mais ninguém inscrito para fazer perguntas, mas várias pessoas elogiaram muito a sua apresentação, o trabalho de vocês, da Márcia, parabéns mais uma vez. Então, agora eu passo a palavra para a presidente, a Ana Batastini. Então, vamos encerrar, né, mais uma palestra por vídeo dessa nossa sequência de palestras, que eu acho que veio para ficar. Acho que está sendo muito produtivo. Na segunda já sentimos que está consolidando essa ideia, independente do evento ou não evento. Então, encerramos. Só avisar vocês, assim, como houve pedidos, e que a gente vai tentar padronizar o horário das palestras, até para que a gente não se atrapalhe, né? Então, o Alex está vendo isso, acho que todas vão ficar à tarde, assim, nesse horário. E que a programação, ela está se completando, né? A gente está recebendo fazendo novos convites, enfim, outras pessoas vão falar, então vocês podem ir atualizando tanto no site do clube, quanto no Instagram, na nossa página do Instagram, que é uma mídia aí bem acessada por todos. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer tanto a presença de todos que estão assistindo, a presença da Márcia, né, e especialmente da Raquel pela apresentação, pela belíssima apresentação, resultado trabalho maravilhoso, que provavelmente muitas pessoas que estão aqui ouvindo vão ter várias ideias com as ferramentas que vocês criaram, então... Sem dúvida. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, de novo, né, a direção do clube, e como a Márcia já colocou para vocês antes, de deixar realmente à disposição, né, a gente está aberto a colaborações, o que vocês precisarem, enfim, das ferramentas que a gente tem aqui para utilizar,
a gente com certeza está aí para ajudar no que for preciso. E ela tem realmente versatilidades enormes, então podem ser utilizadas desde para cancerologia, como para qualquer outro estudo de vias, né? Muito obrigada de novo pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigadão. Obrigada a todos, parabéns, lindo trabalho. Obrigado, pessoal, é sempre um prazer enorme compartilhar ciência com vocês. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo. Até o próximo, beijo. Até o próximo. Henning?